Escrever livros e correr uma São Silvestre exigem fôlego, paciência e uma boa dose de teimosia. Natália Timmerman conhece bem os dois desafios. Médica psiquiatra, escritora e mestre em psicologia, ela equilibra a escuta e a palavra, a clínica e a ficção. Seus livros exploram as ausências, os silêncios e tudo aquilo que escapa da memória, mas nunca desaparece e persiste. Isso te diz alguma coisa? A mim sim. Eu sou a Larissa Lima, escritora, psicóloga e psicanalista, e este é o episódio Natália Timmerman por Natália Timmerman. Bem-vinda! Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, é um prazer te escutar e assim, tô muito ansiosa para saber sobre essa coisa assim da São Silvestre, né? Porque eu acho que, de fato, escrever livros e correr uma São Silvestre exigem fôlego e teimosia. Qual desses dois desafios você acha que precisou de mais de fôlego e teimosia? Acho que talvez escrever exija. Lógico, acho que correr também exige muito fôlego e teimosia, só que acho que a São Silvestre eu colocaria o destaque na teimosia, porque É, foi uma experiência é, um pouco traumática, assim, traumática no sentido ósseo, vamos dizer foi um assim. trauma ósseo. Foi literalmente, Nossa, porque. Bom, então já vou começar falando da minha relação com a conta. corrida. Aham. É, eu comecei a correr, e eu acho que, assim como muitas das coisas que acontecem na minha vida, as grandes decisões, elas não são tomadas em grandes momentos, assim, nossa, pensando muito. Eu acho que as coisas vão acontecendo meio que por acaso, assim. Na minha vida, eu acho que na vida de outras pessoas também. Às vezes a gente não sabe que Sim. aquilo Às vezes a gente era dá um. sentido pro acaso. E às vezes a gente percebe que aquilo era uma grande decisão depois, Uhum. né? Não na hora. Eu estava com um filho pequeno, meu primeiro filho, Benjamin, estava com meses, e eu estava numa viagem com a minha família e a companheira do meu pai, a Marta, era uma super corredora, ainda é uma super corredora, e aí ela era uma assinante daquelas revistas de corrida. E aí ela deixou lá em cima, largada no sofá de onde a gente estava, uma revista que era tinha na capa lá, 50 razões para correr. Aí eu peguei, fui ver as razões, falei, nossa, são muito boas as razões para correr, assim, eram ótimas, era um esporte que dava para fazer, assim, em qualquer momento. Eu estava com um bebê pequeno, só precisava de um tênis, e aí o bem-estar, e aí eu falei, vou tentar. Vou começar. E aí comecei a correr na praça, perto de casa, e eu não conseguia correr um quarteirão inteiro, né? Aí eu fui. Era um quarteirão normalzinho, assim, não era. Aí eu corria, corria um, andava um, fui aumentando, aumentando, aumentando. E aí fui indo, fui pegando gosto, e aí eu fui, nossa, realmente isso é bom. A Depois pessoa que que escreveu tava certa nos 50. tava, calma. Não. Lá não tinha as razões para não correr. É, mas, bom, e aí eu fui, aí um dia eu tava muito angustiada, porque acho que tem isso também, acho que muitas das coisas eu faço como maneira de lidar com angústia, inclusive escrever também, Uhum. e correr também. E aí um dia eu tava muito angustiada por motivos específicos, e aí eu botei um David Bowie no fone de ouvido e comecei a correr, 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 e quando depois eu fui fazer as contas, isso eu já tava correndo fazia um tempo, eu tinha corrido 13 quilômetros. E aí eu falei, nossa, é bastante. Aí eu falei com a Marta falou, olha que legal, você já pode começar a treinar para uma meia maratona. Só que eu não fazia academia, não fazia nada, eu simplesmente saí correndo, né? Uhum. E a meia maratona foi maravilhosa, foi ótima. Foi a primeira prova que eu fiz, e a segunda era a São Silvestre. E eu falei, bom, é até menos, Que era né? uma maratona. Não, era menos que uma meia Meia maratona? maratona são 21 Aham. quilômetros, São Silvestre são 15. 15, entendi. Então, teoricamente, ia dar certo, né? Se já tinha Uhum. conseguido 21. Só que, e aí, bom, eu vou contar muitas coisas da minha vida aqui para contar essa história, porque eu tinha ido, isso foi em 2012, e eu fui com a minha família, que é muito corintiana, Eu também é, sou corintiana, galera. é, a gente foi pro Japão ver o Corinthians ganhar o Mundial Que do Chelsea. A legal! gente foi.
E foi maravilhoso, tudo. Só que eu não treinei como eu deveria treinar, porque eu estava no Japão, né? Eu até corri uma vez ou outra, mas enfim. E aí, quando eu fui treinar para ir a São Silvestre, era final de dezembro, né? 31 de dezembro. O último treino antes da corrida, que é um treino importante, assim, é um treino até mais curto, e tal, eu comecei a sentir uma dorzinha na virilha. E aí eu falei, não deve ser nada. E assim, lembrando, né? Eu não fazia musculação, não fazia fortalecimento nenhum. Uhum. Isso faz 14 anos, eu Hum. era bem mais nova do que hoje, né? Aham. Mas eu não. E muito mais ingênua nesse sentido assim, do trato com o corpo, achando que meu corpo ia aguentar tudo, né? Nossa, e você Hum. correu então 21 quilômetros sem fazer nada de musculação, de Não, fortalecimento, assim. nada, Caraca. nada. Totalmente errado. Totalmente errado. E aí, o que aconteceu na São Silvestre? Eu comecei a correr com essa dorzinha, e aí logo no começo da corrida, tem uma descidona do Pacaembu, e nessa descida eu já comecei a sentir uma dor que foi aumentando, que foi aumentando, que foi aumentando. E aí eu lembro que quando eu olhei, eu estava no quilômetro 8, faltavam 7. E eu Nossa. falei, nossa, eu tô com muita dor, muita dor. Só que, e aí eu acho que tem a ver com a minha relação com limites, não passou pela minha cabeça parar. Não é assim que eu falei, será que eu paro? Será que eu não paro? Não era uma opção. Eu não pensei nisso, assim, sabe? Eu não pensei que eu podia parar. Nossa. Foi muito uma coisa que depois eu fiquei pensando muito sobre isso, Uhum. né? Porque eu tava com muita dor e, e não parei. Porque não é que eu tomei a decisão errada, eu não vi essa decisão diante de mim. Eu simplesmente terminei a corrida. E eu lembro que, assim, não foi. Eu sofri, mas não. Eu queria me cansar no fôlego. Eu via as pessoas estimulando, assim, quem estava assistindo, vai, 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 força. E a minha questão não era a falta de fôlego, era a dor. Eu queria cansar. Eu não sentia cansaço, eu sentia dor. Aí eu terminei, eu não conseguia andar até em casa. Para andar a Paulista, aí eu quase, assim, ninguém podia falar comigo, porque se viessem falar comigo, eu comecei a chorar, porque estava doendo demais. Nossa. Isso tudo, acho que a memória da dor, ela é sempre uma memória que a gente inventa um enredo para acessar de novo isso, porque a gente não, acho que é até uma defesa que a gente tem de não, quando a gente lembra da dor, a gente não lembra da dor. A gente lembra da história da dor na nossa vida. Eu acho que isso Uhum. todos os tipos de dor, né, Uhum. que a gente tem. E essa era uma dor muito física, né, uma dor no quadril. Eh, e aí, eu lembro que quando eu consegui sair da Paulista, e eu morava não longe de lá, e aí parou um carro e falou: eu sei que essa cidade é estranha, mas você quer uma carona? Eu tô vendo que você tá com muita dor. Daí eu aceitei a Caraca. carona, porque Você tava com dor era dia 31 de visivelmente. dezembro. Eu tava assim, eu não conseguia andar. E aí eu cheguei em casa, tive que tomar banho sentada, assim, sabe? Foi muito uma dor muito grande. Aí eu falei, bom, isso deve ir para anti-inflamatório. Aí passaram 2 dias, a dor não melhorava, passei o ano novo com dor, né? Eu fui trabalhar, enfim, como médica. Nessa época eu trabalhava no hospital penitenciário, eu tinha Uhum. escala de plantão. E eu ia, não era de plantão, né? Escala de passar visita de feriado, fim de semana, Uhum. naquela vez eu que ia passar visita no Ano Novo. E aí depois de alguns dias, falei, tá doendo muito, não passa, eu vou fazer uma ressonância. E eu tinha fraturado o quadril. Nossa. Eu tive uma fratura de estresse. E aí depois eu olhei pra isso e falei, nossa, que dificuldade de lidar com os limites que o seu corpo impõe, né? Porque Uhum. era assim, meu corpo tava gritando, para, e eu não conseguia ouvir. Você não viu como uma opção parar, Eu né? não Isso é vi. muito maluco. Então, sim, foi muita teimosia e com consequências, porque eu nunca mais consegui correr de um jeito igual. Aham. Nunca mais, nunca, nunca me recuperei totalmente. E com a fratura, você tem que, assim, não dá para imobilizar o quadril, né? Eu fiquei andando de muleta um tempo, aí depois isso, se... A gente ia falar de literatura, né? Imagina, tô aqui eu falando de Já vai fratura de no boa de quadril. você. Pois é, e aí, enfim, e aí foi isso. E eu depois disso, até consegui correr mais um tempo, mas aí eu percebi que eu não queria correr mais para fazer prova, eu queria correr o suficiente para eu me sentir bem, né? Uhum. Agora nem tô podendo correr por causa do joelho.
Uhum. Que agora foi o joelho. É, o joelho, então tô nadando, agora eu tô nadando. Ai, adoro natação E tá também. sendo muito bom, Que tá sendo muito legal. bom. Nossa, mas é muito. Isso me tocou muito, assim, essa coisa de que você tava ali morrendo de dor e não passa pela sua cabeça que você pode parar, É. sabe? Essa coisa de não ser nenhuma opção você sentar e chorar e falar, não vou mais fazer isso, assim. É grave isso, né? Depois eu fiquei pensando no quanto isso também diz de mim, né? Super. Às vezes aguentar é bom, mas chega uma hora que não é mais, né? Que a gente Sim. precisa aprender a lidar com os próprios limites, com os próprios sinais, com os próprios desconfortos. Entender os desconfortos como sinais. Acho que isso foi um grande aprendizado Com para as mim. situações também, É. né? Isso me tocou muito, isso que você falou, porque eu lembrei de uma situação que eu tive, eu acho que eu me identifiquei nessa coisa, assim. Ai, não é uma história muito interessante, mas enfim, agora eu já comecei falando. Teve uma situação, ano passado, veja, eu atendo na clínica, né? E eu estava atrasada para um atendimento, assim, era o primeiro do dia, era tipo 9 horas, e eu estava muito atrasada, e eu odeio me atrasar, então eu estava naquela pilha, assim, tô muito atrasada, tô muito atrasada, tô muito atrasada, mas eu precisava tomar café. Tipo assim, não teria como eu fazer sem tomar café. E aí, eu lembro que eu peguei, cheguei no meu consultório, mas não fui lá pra cima. Cheguei no tela e falei assim: não, vou ir buscar um café, que era do ladinho, assim. E avisei meu paciente, eu falei assim: ó, isso 9 horas já. Vou atrasar 5 minutinhos, já subo. Beleza, fui buscar o café. Nessa pilha, assim, eu sou uma pessoa. Aquela, sabe? Eu odeio atraso, odeio fazer isso tal, mas eu precisava do café. E fui, correndo buscar o café. Aí lá no café, a menina já me conhecia, ela já começou a fazer o café e eu já fui pegando a maquininha pra passar meu cartão, porque eu tava atrasada, né? E aí chegou um morador de rua do meu lado e era um morador de rua que eu não conheço, assim. Então, veja, ali no consultório você meio que vai conhecendo os moradores de rua que fica ali, era um que eu não conhecia. E ele tava tipo, moça, 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 moça. Então, eu tava aqui passando a máquina e ele tava, moça, moça, moça. E eu não tava conseguindo pensar, olhar pra ele, porque eu tava fazendo outra coisa. Meu Deus, por que que eu tô contando essa história pra ser cancelada? Aí, aí eu só falei assim pra ele: eu não posso falar com você agora, eu tô atrasada, eu não tenho dinheiro. E eu não olhei pra ele. Eu continuei fazendo o que eu tava fazendo, que era passar o cartão. E aí a menina terminando ali o meu café, ele começa a reclamar do meu lado, falando assim: porque você não deixou eu falar, você não sabe se eu ia pedir mesmo alguma coisa, e não sei o quê. Eu não posso pensar nisso agora. Ele chegou lá por trás de mim e cuspiu no meu cabelo, assim. E aí eu fiquei assim, e aí ele saiu correndo, me xingando no meio da rua. E aí eu demorei pra entender o que tinha acontecido. Tipo, eu encostei aqui, eu olhei aquilo e eu comecei a me tremer inteira, porque daí eu pensei, meu Deus, sabe, essa pessoa me invadiu, e aí eu preciso me limpar, mas eu tô atrasada, eu tenho que atender, era essa coisa. E aí fiquei, acho que 30 segundos assim, completamente. O que que eu faço? Um bug no cérebro, peguei meu café, subi o elevador, 3 andares, entrei no consultório e falei, preciso de mais 10 minutos pro meu paciente. Entrei no banheiro, tomei um banho quase de álcool e gel, assim, fui atender. E aí eu esqueci. Atendi 4, assim, né? Até meio-dia. E aí depois que eu saí, depois que eu fui embora, eu sentei e comecei a chorar, assim. Chorar e contando pra minha supervisora depois o que tinha acontecido. Ela olhou pra minha cara e falou assim: por que que você foi atender? Sabe? Como que não foi uma possibilidade você simplesmente não conseguir atender porque o morador de rua acabou de cuspir em você, entendeu? E isso não passou pela minha cabeça. De tipo, eu não posso. Não foi nenhuma escolha do tipo assim, ai, não, muito ruim desmarcar, tal, a pessoa já tá aqui. Não chegou nem a ser uma escolha. Simplesmente não tinha opção. Eu simplesmente tinha que fazer o que estava programado para eu fazer e era isso que eu ia fazer. Então, quando você me conta isso, de que não tinha a opção para você de parar, eu me identifico desse lugar também, de que às vezes a gente não se dá a opção mesmo, não chega nem a ser uma escolha de fazer, né?
E acho que isso diz bastante do nosso modo de viver, né? Dessa determinação, é uma determinação, tá determinado, pré-determinado, eu Isso. vou fazer isso. Uhum. Só que o quanto a gente perde no caminho, né? Porque e a gente tá muito num foco. E já aconteceu várias situações em que eu perdi muitas coisas. Porque, e muitas oportunidades, e muitos. E a principal delas, a presença, né? Porque a gente fica olhando, meu, eu preciso terminar, mas, gente, e o caminho? Parece que a gente esquece do que importa mesmo, né? Uhum. A gente Fazendo. esquece do caminho, né? A gente esquece do que importa, a gente esquece da gente, a gente esquece do outro, né? A gente esquece. E acho que isso tem muito a ver com esse nosso modo de vida, né? Capitalista, é, abarrotado de coisas, de compromissos, em que a gente está sempre sobrecarregado, né? Uhum. E às vezes a gente tem até orgulho disso, né? De. É que quem não tá sobrecarregado hoje tá errado, né? É. E acho que é uma sensibilidade que é importante que a gente consiga mudar. Uhum. Porque isso não é saudável, né? Sim. Acho que, olha, enfim, a história que você contou, a história que eu contei, né? Como assim? Eu quebrei um osso do meu corpo porque eu não sabia que eu podia parar, né? Que é isso, né? É Que, quase se a gente precisasse que alguém chegasse e falasse assim: você pode parar. Você sabe, é quase precisar de uma autorização para poder parar. Isso é muito maluco. E eu acho que, de fato, né, a gente começa a falar desse lugar de teimosia. Eu acho que é também um pouco, mas também é do lugar do mundo que vivemos, né? Nessa coisa de não poder parar, de não ver como uma opção mesmo. Então, sim, acho que tem teimosia. Me considero também uma pessoa teimosa, acho que tem mas. teimosia, tem uma assim, ser determinado é bom, mas também é ruim. Às vezes uma incapacidade, que é incapacidade de desistir, né? Porque Uhum. desistir talvez seja uma capacidade. É, Talvez seja a é, melhor coisa que você faça é desistir, né? às vezes acho que isso é algo que tem que estar incluso no nosso repertório, Sim. né? E até um certo ponto, e a partir de certo ponto, não, aqui chega, né? E Uhum. acho que isso em muitos aspectos da vida, né? Relacionamentos, trabalhos, enfim, em relação com o nosso corpo, né? Que é a grande fonte de prazer e de dor, né? É quem a gente é. É o que a gente é também, Uhum. né? Então, sim. Eu acho que juntou as duas coisas, né? A teimosia que já se tem e também combina muito com o mundo que temos, né? É. E aí aquela coisa, o que que vem antes, o ovo ou a galinha? Somos teimosas ou, na realidade, fomos produzidas para ser desse lugar, né? E acho que tem seu lado bom também, como tudo, assim, Uhum. né? Acho que, enfim, né, por ser muito determinada, já consegui muita coisa, mas também já perdi muita coisa, né? Isso do que estava pelo caminho, né? Porque, enfim, Sim, a sim. gente que dosar, né? Equilibrar. Uhum. Mas pegando o gancho assim, dessa questão da teimosia, você era uma criança teimosa? Como que era, assim? Eu era uma criança chorona. Chorona! Eu não era teimosa, minha avó me chamava de manteiga derretida. Eu sou, engraçado. Eu tenho chorado muito menos. Eu não sou mais É uma porque você pessoa podia sentar e chorona. chorar quando você tava começando com dor lá, né? Podia ser uma opção isso. Não, mas eu choro pouco hoje em dia. Sabe, eu tenho pensado até nisso. Não, eu choro, mas. É muito menos. E quando criança eu era bem chorona. Eu começava fazendo a boca do choro, minha avó descrevia, e a mãe do meu pai, e aí depois vinha o choro. Mas não era teimosa, não. Nunca fui teimosa, eu acho, né? Acho que não era a visão que eu tenho de mim, não era de Uhum. uma criança teimosa. Era de uma criança que gostava de ficar sozinha, mas também gostava de ficar com os amigos. Acho que nisso. Mas é curioso, eu gostava. A minha relação com a infância, e acho que isso até
talvez tenha a ver com a minha dificuldade na maternidade. É que eu acho que eu tinha muita dificuldade de brincar. Não, eu gostava de brincar de algumas coisas, mas por exemplo, desenho animado eu não gostava. Não gostava de ver desenho animado, até hoje me irrita, fico irritada. Não Sério? gosto, não gosto. Eu gostava de ler. Tinha uma coisa com o mundo infantil que nem criança não sei, a minha infância ela foi marcada por isso, assim. Uhum. Talvez eu gostava muito do mundo dos adultos, de conversar com os adultos. Tinha amigas crianças também, amigas, né? Uhum. Sempre tive eh, boas amigas e bons amigos. E, mas também gostava muito de ficar sozinha. Eu acho que a literatura entrava aí nesse lugar também. Sempre gostei muito de ler. O que que você lia quando você era E criança? gibi. Gibi, que Eu legal! comecei a ler com gibi. Eu acho que aprendi meio sozinha, assim. E aí eu lembro da letra fazendo sentido, assim. Eu lembro de perguntar pra minha mãe, mãe, o que que é isso? Cue, que era que? Uhum. Que eu não tinha aprendido na Ui, escola ainda, que aham. o que, o e era que. Pra quê? E aí eu fui perguntar pra minha mãe, mãe, o que que é isso? E acho que era um gibi da Turma da Mônica, que eu lia. Acho que eram os gibis Aham. que eu lia da Turma da Mônica. E aí, aquela coleção para gostar de ler, adorava. Na minha casa, a gente, assim, não se comprava tudo que a gente queria, assim, de brinquedo, de roupa. Roupa nem era, assim, não era nem uma questão. Não tinha não era uma prioridade, Uhum. assim, sabe? Sim, Mas livro, livro era. podia, assim, o livro que eu quisesse comprar. Então, isso é um grande privilégio. Uhum, sim. Grande, enorme privilégio. Crescer numa casa onde tinha livros, Uhum. né? Acho que isso, de fato, é dos maiores privilégios, eu acho, que eu tive. E, e acho que isso é tão forte para mim que, por exemplo, quando eu me mudei, eu sou uma pessoa que gosta. Eu tenho dificuldade com mudar, assim, sabe? Eh, eu gosto do. Eu vou, sei lá. Se eu vou num restaurante, eu gosto de sentar. Na próxima vez que eu for, eu gosto de sentar na mesma mesa, assim. Não tem problema Uhum. assim não sentar, mas eu gosto. De visitar as mesmas coisas, quase como se eu estivesse tentando, sei, adquirir uma familiaridade, assim, com o mundo, Uma sabe? intimidade, né? Intimidade, me aproximar, fazer do mundo a minha casa, assim. E a minha casa, nas poucas vezes que eu me mudei, e acho que a última mudança que é que eu lembro mais, que faz já 8 anos, é, eu só me senti em casa quando eu arrumei os livros. Até a hora de arrumar os livros, a biblioteca, e falar, nossa, essa casa tá muito esquisita. Não é minha casa. E aí, quando eu arrumei os livros, eu falei, agora sim. Está em Agora sim é casa. casa. Então, eu acho que literatura é muito lugar da casa e da solidão, e de uma solidão que eu aprecio muito, assim, sabe? E que aí, quando você falar de teimosia, de escrita e de. Tem algo, sim, de uma teimosia, de uma determinação, mas tem algo que que passa muito longe disso, assim, sabe? Na minha relação com a literatura. Um lugar muito precioso, porque é um lugar muito solitário mesmo, assim, sabe? E acho que assim como na minha infância tinha isso de estar com as pessoas, mas também gostar de ficar sozinha, isso eu acho que eu tenho isso até hoje. Eu adoro festa. Uhum. Adoro, sou festeira, gosto de carnaval, gosto de bloco, gosto de festa, mas eu também gosto de ficar sozinha. Eu acho que o bom é descansar de um outro, assim, sabe? Acho que Uhum. tem. é, Ouvir os tempos. Talvez seja algo que eu tenha aprendido, né? Se eu, por um lado, já tive muita dificuldade de respeitar os meus limites, acho que eu tenho procurado estar mais atenta a isso. Acho que talvez seja um dos grandes aprendizados. Lógico que eu ainda não consigo fazer 100%. Ainda passo dos meus limites e acho que morar em São Paulo ter que lidar com isso o tempo todo, né? Com, assim, querer fazer tudo e não poder.
Uhum. E ter que falar não, porque é isso, limites, não dá, não dá, não dá. Inclusive, assim, não dá para eu responder todas as mensagens de WhatsApp e tá por dentro do que acontece em todos os grupos de WhatsApp, porque senão, ou eu faço isso, ou eu tô em casa com os meus Eu filhos. vivo. E aí eu percebi, não, não dá, não dá. O que que eu vou escolher? E eu acho que a demanda, o celular traz pra gente uma demanda ela é inesgotável. Ela é inesgotável. E se a gente coloca como parâmetro dar conta de tudo, a gente vai viver em angústia constante, assim, sabe? Por isso que acho que tem que a gente é um dos grandes aprendizados é isso. Mas nem era isso que eu ia falar. Eu ia falar disso, né? De aprender a escutar quando é tempo de estar para fora e quando é tempo de estar para dentro. E acho que um dos grandes problemas do celular também é esse, porque ele mistura essas duas coisas. Você parece que tá dentro, mas você não tá dentro. Tá fora. Tá fora. E o fora e quando é para você estar no mundo, você não tá, você tá na tela. Uhum. E quando é pra você estar sozinho, e em silêncio e quieto com você, com seus pensamentos, com o que você tá sentindo, você não tá, porque você tá lá se expondo a 1 milhão de coisas que você não escolheu ver e que trazem trocentas demandas nas redes sociais, não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho pensado muito sobre isso, assim, o quanto às vezes eu abro o celular e aí me vem, nossa, eu preciso pensar sobre isso. Eu falo, não, mas agora não é hora de pensar sobre Não isso. precisa agora, né? Agora é hora de eu estar aqui onde eu tô. Uhum. Então, eu acho que é muito grave, assim, sabe? É. Os problemas que o telefone celular, o smartphone, acho que e isso, essa multiplicidade de coisas que tem ali, de demandas que elas vêm fora do lugar e elas causam reações na gente. A gente sente, a gente responde aquilo, a gente olha aquilo e fala, nossa, eu devia estar lá, eu queria estar lá, eu tô em falta. Tá todo mundo mais feliz que eu. Nossa, eu preciso saber disso, eu preciso. E assim, por que que dá essa total sensação de falta? Porque é coisa demais. Não tem como, numa Ilimitado, vida, né? a gente dar conta dessas demandas. Não tem como. Sim. Não tem como. Então, E eu acho que as coisas que a gente escolhe devem ser isso. Não é ruim a gente não conseguir dar conta, né? Não precisa ser ruim a gente não conseguir dar conta, porque as coisas que a não. gente escolhe viver é ainda uma escolha, sabe? Ainda pode ser É. uma coisa interessante, assim. Então, eu acho difícil também a relação com a internet, porque a relação passa esse lugar dessa coisa que nunca é castrada, que não tem limite, que é uma coisa ilimitada, que você vai estar ali o tempo todo e as pessoas estão bem, as pessoas são felizes e não, né? Nem precisa estar bem feliz o tempo todo. E é muito contraditório, por exemplo, porque a gente está aqui produzindo conteúdo para a internet, Sim, né? Então, provavelmente, vocês vão ver isso, a gente criticando isso, criticando as redes sociais, vocês vão ver nas redes sociais. sim. Então, a gente, a gente precisa achar uma saída, né? E como eu vejo isso, acho que tem que ter o tempo do sim e o tempo do não, Uhum, né? A hora de responder e o que não der, não deu. Não vai dar sim. para responder tudo. E a hora de se afastar disso, assim, sabe? Acho que. É, E aí delimitar o que é público, o que é privado, o que eu vou expor, o que eu não vou expor. Tem coisa que não é para ser exposta. uhum, Tem coisa que, sim. né? O dia a dia. E tem coisa que é. Enfim. E essa sensação que a gente tem de estar acompanhado, mas que não tá. Não é uma experiência coletiva de verdade. Não, É uma não é. pseudo-experiência coletiva. E a gente está cada vez mais carente de experiências coletivas, de verdade. Quais são elas? Por exemplo, carnaval, eu acho que é uma experiência Uhum, coletiva maravilhosa, sim. né? Que está chegando aí. Blocos e tal, eu acho muito, muito bom. Ou estar com pessoas, conversar de verdade, né? Eu acho que é um lugar difícil, assim, você conseguir fazer uma relação com as redes sociais que faça sentido pra você, mas que não te sucumba, sabe? Que não, você não fique completamente
alienado àquilo e dependendo daquilo e daquelas curtidas e daquele reconhecimento que na realidade nem é de fato algum vínculo, né. É, e é complicado porque, eh, há um prazer nisso, né, um prazer Uhum, também muito concreto, muito sim. químico até, né, de assim, de enfim, é uma Estou sendo amada, né, é, é o coraçãozinho e tipo: "Caramba, a é, pessoa amou isso que eu postei". é. Parece que é É uma esse lugar, né. validação, é É. uma validação, e aí é muito complicado, porque acabou sendo o lugar do que, enfim, eu tenho pensado, será que é um lugar de discussão política de fato? Política no sentido de estar em comunidade, né, de estar, Uhum, eh, enfim, um lugar onde a ação acontece, eh, da vida pública, né. Só que é um público que está sujeito ao algoritmo, então ele já não é, né, ele já tem essa mediação que é totalmente, eh, enviesada, né, enviesado. então, eh, e aí a gente o que é mais importante não é necessariamente o que dá mais engajamento, né, o ódio engaja muito. Então, às vezes, por exemplo, essas discussões intermináveis que a gente tem no WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Às Uhum. vezes, e eu vejo o quanto. Às vezes acontece, eu falo, sei lá, passou uma manhã, eu achava que eu tinha tempo livre. E aí eu respondi, não sei o quê, de repente, passou o tempo, eu tenho uma sensação de que eu não fiz nada e eu tô me sentindo esgotada. Isso tem acontecido com muita frequência. E aí eu tenho pensado, o que que é isso? Da onde vem isso? Eu acho que muito, por exemplo, isso de ficar acompanhando discussão em grupos de WhatsApp, porque tem essa coisa de querer. É um palanque sem rosto, né? Porque tem uma pessoa que tá falando, todo mundo tá. Você não tá vendo quem tá te escutando. Às vezes você vê quem já viu, mas não sabe que em contexto a pessoa viu, o que você colocou lá. E fica essa coisa do aplauso e do. Ai, não sei, fica. Tá, aí você. Tá, você posta algo que você considera importante, mas aí você também vai ficar ligado no quanto aquilo gerou de engajamento, o quanto aquilo foi curtido. E aí, essa coisa de, Hum. se você não posta, às vezes você posta mais porque você se preocupa com a sua reputação do que Porque com a você quer. causa propriamente dita, né? Então, nossa, são impasses para os quais a gente precisa olhar, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa entender de que maneira a gente vai estar nesses ambientes digitais, assim, a gente Uhum. precisa entender o que isso causa na gente, individualmente e enquanto sociedade. Eu acho que e o quanto isso rouba do nosso Sim. tempo e da nossa saúde mental. E o quanto isso de fato causa transformações. A gente está precisando de transformações em muitos Sim. sentidos, né? A gente está precisando de e urgentes, assim, né, a gente tá vendo não sei, o dia que você estiver assistindo, eu não sei como vai estar a temperatura, mas é muito provável que esteja quente. Em São Paulo, hoje, tá muito quente. Eu vi Tá hoje uma muito notícia de quente. jornal falando que no Rio é um calor, que é difícil de suportar. Então, eh, crise climática tá, assim, voltando para o assunto do limite do corpo, a Limite do gente que também mundo tem também, né. outros limites que a gente não está conseguindo Limite escutar. do mundo. Então, a gente começou essa conversa falando, eu individualmente estava sentindo uma dor que eu não conseguia ouvir e eu fraturei meu quadril. Acho que e a gente tá sentindo um calor coletivo que a gente precisa ouvir. Uhum. As coisas estão derretendo, né, o mundo tá derretendo. A gente, enfim, a gente precisa ouvir, senão a gente vai sofrer as consequências disso, né. E já estamos, né. Isso que Estamos é o pior, sofrendo. já estamos. Nossa, a gente foi não estava planejado falar nada disso. A gente vai à sessão livre. Mas acho que eu É. queria voltar um pouquinho no que você falou da sua relação com os livros, e eu acho que a gente tá falando da relação sua com as coisas, né. Eh, como que era pra você a sua relação com os livros, com essa coisa da palavra escrita,
E quais livros te marcaram, assim, pelo menos nessa parte da infância, assim? Ah, eu acho muito difícil falar de quais livros me marcaram, assim, eu tenho muita dificuldade de escolher alguns, porque isso muda ao longo do tempo. Uhum. Às vezes eu falo: "Nossa, esse livro me marcou muito", aí eu vou ler de novo e falo: "Não, mas hoje, dessa vez não", assim, Não sabe. pra mim de Então, hoje, né? então não sei, é difícil dizer, acho que é sempre o de hoje, né. Mas, sei lá, naquela época, eu lembro que eu adorei A Droga da Obediência, Hum, acho que é do Pedro Bandeira, né? eu acho que é. A Droga da Obediência. Que eu Se eu não conheci for recentemente, que é um querido, conheci numa viagem, queridíssimo. ele é É, legal. muito, muito fofo, muito querido, o Pedro Bandeira. E que também foi uma coisa assim, isso é muito maluco, assim, de eu ser escritora, porque é isso, eu conheci o Pedro Bandeira e eu também sou uma escritora hoje. E eu acho isso engraçado, isso também é algo sobre o que eu quero pensar. E eu, quando eu falo sobre o que eu quero pensar, eu tô dizendo, eu preciso escrever sobre isso, porque acho que escrever é como eu penso melhor. Né, Aham. então, às vezes eu vou pensando, mas eu penso mesmo, acho que com os dedos, eu vou, não sei, porque eu escrevo Você pensa com com o a palavra corpo, escrita, né? e com algo que, enfim, com esse momento da escrita. A escrita é o meu jeito de pensar, que é algo que acontece, que sou eu, mas tem algo que é uma abertura. De um portal que você descobre coisas às Portal, eu acho que é vezes. pro mundo e para as coisas, para mim mesma, Uhum. enfim, sei lá, que também exige presença, né, uma presença específica. Mas é engraçado isso, porque, por exemplo, isso que eu falo, conheci o Pedro Bandeira, e era um ídolo, mas é muito curioso o lugar do escritor como ídolo, e a gente ter acesso a esse ídolo hoje em dia, porque está todo mundo próximo, assim, né? Eh, Pelas redes sociais, tudo. Você pode ler um livro e ir lá comentar Você contar pra pro pessoa, né? e o livro, e aí sei lá, e até isso que eu tenho feito, né, de às vezes viajar para falar dos livros. E é muito diferente, eu acho. Por exemplo, um cantor que Hum. vai fazer uma turnê, eh, e ele canta porque ele tá levando a performance dele para o mundo, pra turnê. Só que o escritor, ele não Ele não leva o personagem, ele não incorpora o personagem, é isso? não, é que performance é essa do escritor? Uhum. Né, porque se o que o escritor faz é escrever, e aqui eu não estou falando, por exemplo, de slam, de poesia, falada, não estou falando disso, eu estou falando dos livros que são escritos, em geral, em silêncio. Lógico que tem muitas trocas, leituras, diálogos, mas tem algo do processo da escrita que acontece na solidão. E que quando você está escrevendo e falando daquilo, assim, são muito movimentos muito contraditórios, quase antitéticos, assim, porque você vai falar do livro, aquilo é a antiliteratura, né? Porque se a literatura, eu acho que ela, por um lado, ela é um lugar de comunhão das pessoas e dos tempos, mas é um lugar de estar sozinho também, né, de ler. A literatura, para mim, eu acho que ela acontece em silêncio, né, e eu acho que o Uhum. silêncio, por exemplo, São Paulo, se a gente para não existe silêncio em São Paulo, Não. não existe silêncio em São Paulo. E aí eu lembrei agora que eu li um texto que eu escrevi esses dias e que eu nem lembrava disso, mas é a associação livre total, tá. Tá bom. Eu fui numa viagem ano passado com os meus filhos, e a gente estava numa igreja. Hum. E e aí, agora eu não lembro exatamente como foi essa conversa, eu escrevi, mas eu lembro de da gente falar alguma coisa como: "O silêncio não existe. O silêncio não existe".
E aí eu acho que foi meu filho que falou: silêncio não existe. Silêncio. Ah, a gente tava na igreja, e aí eu falei: silêncio, vamos fazer silêncio. E aí meu filho falou: mãe, o silêncio não existe. Nossa, simplesmente E jogou essa, aí, né? e aí eu falei: e Deus? Aí ele falou: Deus existe. E aí eu, Caraca. e aí eu virei e falei assim: talvez Deus seja o silêncio. Assim, e aí essa foi uma conversa assim que rolou na igreja com o meu filho de, então, 6 anos. Não, questões super filosóficas, entendeu? 7, ele tinha 7, 7. Com uma criança de 7 anos. 7 anos. E aí, acho que é isso da infância, dessa abertura, dessa presença, dessa coisa do. é, enfim, que é o oposto da determinação, que é aquilo da Aham. determinação de estar olhando só para o final, para os fins, né? E não Uhum. olhar para o caminho. Acho Pro que caminho. a criança, ela. E acho que talvez a minha dificuldade com o mundo infantil seja essa, de estar presente, né? Que é, enfim. E que talvez a literatura seja o grande lugar em que eu consiga estar presente, assim. Um dos grandes. E minha concentração não está muito boa recentemente. E eu acho que tem muito a ver com. Mas eu acho muito legal essa coisa da infância, porque eu acho que inaugura coisas. Eu acho que é a primeira vez que se escuta algumas coisas. Porque, por exemplo, né, essa cena que você fala: "Vamos fazer silêncio", e o seu filho fala: "Silêncio não existe", é um é quase uma inauguração, sabe, porque se você fala isso para um adulto: "Vamos fazer silêncio", Vamos fazer silêncio". Ele já escutou essa frase antes milhares de vezes: "Sim, vamos fazer silêncio", tá, né, estamos dentro dessa linguagem, vamos fazer silêncio. A criança, não que fosse a primeira vez que ele escutou "Vamos fazer silêncio", mas talvez foi a primeira vez que ele escutou desse lugar. E aí a criança fala: "Mas silêncio não existe". Parece que a infância é isso, assim, é uma inauguração das coisas, é escutar as coisas pela primeira vez e poder ter um sentido para aquilo. E eu acho que a gente, como adulto, a gente meio que tá preso nos sentidos que a gente já escutou, que a gente já construiu. Eu acho que é difícil quebrar esse ideal. E aí pode fazer até sentido com o que a gente falou, de não conseguir quebrar as coisas no meio, desistir das coisas, porque já tá definido. Porque esse já é o sentido. E a criança, ela questiona isso, né? Ela põe à prova. Tipo, isso não existe. É. E acho que não existe mesmo. Principalmente em São Paulo. Na cidade, mas nem em nenhum lugar eu acho que existe. A gente. Não, eu É, acho que por mais que exista um silêncio, não existe o silêncio nem na nossa cabeça. e acho que quando a gente fala vamos fazer silêncio, a gente está simplesmente dizendo vamos escutar. Talvez o silêncio seja a nossa capacidade de escutar. Te Então, escuta. se Deus é o silêncio, Deus é a nossa capacidade de escutar. Assim, Nossa, sim. não a nossa, é a capacidade A de capacidade. escutar, assim, sabe? E tal, enfim, não sei, não sei. Nossa, e como que é ter um filho assim, como que é ter um filho? Como que é ter uma criança, sabe? Escutar essas coisas assim num dia normal, de tipo, o silêncio não existe, porque é uma baita de uma questão Mas filosófica. nem sempre. Às vezes eu não escuto, às vezes eu tô distraída com outras coisas. Enfim, às vezes eu escuto, às vezes eu tô. Me chama 5 vezes, mãe, 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 oi, 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 o que que é? Não escutei, assim, sabe? Tipo. Uhum. E às vezes todos. Nem é celular, às vezes tô com os meus próprios pensamentos. Às vezes tô escrevendo na minha cabeça, a literatura também me rouba do lugar onde eu tô. Na cabeça. Muitas vezes, porque eu fico lá. A literatura também fica. E acho que, e voltando para a corrida, e ontem que eu tava nadando e tava escrevendo mentalmente, tanto que eu saí da piscina, e aí eu falei, não vou nem. Eu peguei meu celular, eu tava sem caderno, né? Eu Uhum. falei, não vou entrar no WhatsApp, porque se eu entrar no WhatsApp, isso que eu pensei vai embora. E aí eu fiz isso, eu anotei. E aí fui para as demandas, né? Porque senão eu ia perder aquilo, né? Sim. Não à toa, as nossas doenças mudam ao longo do tempo, né? Agora, síndrome metabólica, infarto, câncer. Tem a ver com o nosso modo de vida, né? Nosso modo de se alimentar, Uhum. a água que a gente bebe, agrotóxicos, celular, microplásticos, enfim, e sedentarismo, que é esse modo
Sei lá, gente, eu tô viajando A gente muito, vai se né? relacionando Eu com tô... as coisas. Ah, você tá me contando de você, eu tô adorando. É, e acho que eu tenho tentado pensar sobre essas coisas, né? Você tá sendo atravessado por essas questões, né? Acho que estamos, né? Estamos. Tô vendo várias amigas doentes, com câncer, pessoas jovens. O que é Sim. isso, né? O que é isso? É o limite do corpo mesmo. É que É a o gente jeito tem que a gente tá falado, vivendo. né? O Sim. jeito que a gente tá vivendo, que tá, sei lá, e a gente vai vivendo como se tivesse tudo bem. Por um lado tá, mas por outro lado não tá, né? Só que Sim. ao mesmo tempo a gente não pode se desesperar. Tem Porque a que gente não manter uma pode. linha, né? Porque a gente não pode. Se a gente se desespera, se a gente perde esperança, A gente perde tudo a gente também. perde. Então, o que que a gente faz com esses incômodos, né? Como a gente se mobiliza com eles. E que papel a literatura tem nisso, né? Será que tem algum Uhum. papel? Para mim, ela é muito importante. Para mim, eu acho que, sei lá, a cultura em geral, justamente porque é um lugar de encontro eh, de pessoas, modos de vida, de Uhum. proposições, de bem-estar, às vezes de incômodo mediado, de simbolizar, né? Para que, por exemplo, violência não vire gesto, para que se transforme em outra coisa, Transforma em palavra, né? né? É o lugar onde a gente pode, acho que a literatura, a cultura, a arte, é o lugar onde a gente pode sustentar o contraditório que somos, né? E que o que a gente não gosta da gente, né? Quando a gente olha um personagem que sente inveja, por exemplo, que é um sentimento tão difícil de admitir, né? E que todo mundo tem. Todo mundo Esse é um dos tem. grandes privilégios de ser psiquiatra, né? Por exemplo, insegurança. Todo mundo acha que só você é inseguro, né? Os outros não. Os outros não. E aí é muito. Realmente é um privilégio muito grande você poder escutar uma pessoa que chega lá, toda pomposa, e você percebe, nossa, e às vezes até ela fala o quanto aquela pessoa é insegura, Sim. né? E o quanto, na verdade, todo mundo é. E o que que a gente vai fazer a partir desses afetos, né? Por exemplo, eu acho que a inveja é um sentimento muito importante, muito importante. Eu acho que ele mostra. A inveja tem o poder de mostrar a- um pouco do teu desejo, assim, sabe? Pelo menos o teu Sim, caminho, assim. E é, aí, eu acho que te dá notícias. Você sente inveja de alguma coisa, te dá notícias. E aí, você vai fazer alguma coisa a partir disso, né? Você vai estar exato. advertido. Eu acho que a gente não tá topando escutar o que as coisas dizem pra gente, talvez? É. Porque talvez a gente seja solicitado a sentir todas essas coisas, a gente está sendo é, é quase um, sei lá, um bombardeio disso nas redes sociais, a gente não tem tempo Pra pensar, de né? elaborar tudo isso que a Elaborar. gente viu, que a gente sentiu, que chegou até a gente, né? E não é assim, ó, somos vítimas, a gente vai lá e abre, Uhum, né? sim. O aplicativo. Tem uma frase que você já falou, que já que a gente tá falando de texto, é que você é mais fiel ao texto do que à realidade. Me conta mais disso, assim, aproveitar que a gente tá falando de texto, de mundo. Isso era quando eu escrevia coluna. Eu percebia, por exemplo, que a coluna não era um lugar de falar. Não é um lugar de ficção, né? Só que, por exemplo, se eu tô contando. Ah, meu filho. Teve uma coisa assim, meu filho me falou algo. Que isso foi para mim mesmo, mas eu lembro que teve uma coluna que ele tinha falado pro meu companheiro. Só que se eu fosse falar que era para ele, eu ia perder quem estava me lendo, porque, Uhum. assim, então eu acho que o texto ele me fazia pedidos que eu tinha que obedecer, Sim, sabe? Porque senão, e não deixa de ser mentira,
que não deixa de ser mentira, não deixa de ser verdade. Porque veja, por Sim, mais que o seu filho falou aquilo para o seu marido, ele falou pra você, porque isso entrou em você, entendeu? também, Então, assim, você não exato. tá mentindo de fato. É. Eu acho que aí entra Uhum. numa questão muito interessante da ficção, que é que nenhuma ficção é mentirosa, né? Nenhuma ficção é mentirosa nesse sentido, Não, acho assim. que ficção e mentira são coisas diferentes, Uhum. são coisas diferentes. E é muito importante a gente tem um grupo de estudos do meu orientador, no doutorado, em que a gente leu muitos textos sobre ficção, porque ficção é algo muito difícil de definir. Que é ficção? Não sei, mas não é mentira. Porque Não. mentira tem vários autores que tentam definir se ficção o que define o que é ficção é o intuito, mas mentira também tem intuito, né? Tem o intuito de enganar. É que ficção é a criação de um mundo. Uhum. São vários, é uma discussão complexa aí, de vários autores e tal. Mas acho uma distinção muito importante, porque em tempos de fake news. Uhum. Assim, Sim. a gente tem que distinguir mentira de ficção, Uhum. né? E Sim. precisa ter o lugar da ficção. E o que a ficção faz a gente sentir é muito verdadeiro. É uma ficção é muito É, verdadeira, né. muito, muito, muito. Eu gosto de pensar nisso também, assim. E aí a gente entraria num papo que a gente não precisa entrar, mas eu acho que até mentira tem um lugar de verdade. Eu acho que as mentiras são verdadeiras, porque uma vez que você tá mentindo de alguma coisa. E aí, né, enfim, aí a gente entraria num papo Eu acho que a filosófico. gente não, mas não, acho que a gente na clínica, eu acho que tem muito disso, né? As mentiras são importantes também na clínica. Eu acho que ela sempre tem a mentira, por mais que ela sempre revela algo sobre quem está Isso. dizendo, né? Isso, ela Acho que vem é com um estatuto de verdade de alguma coisa. isso, quem tá mentindo tá dizendo alguma verdade sobre si. Uhum. Nem que seja eu sou um mentiroso, Sim. sabe? Tipo, mas eu tive que pensar bastante sobre isso e até escrevi sobre isso num livro que tá para ser reeditado, tá sendo, já tá, enfim, nessa reedição tá no prelo pela Todavia, que é o Desterros, que é o livro meu primeiro livro sobre o meu trabalho como psiquiatra no hospital penitenciário. E, e eu faço um pouco dessa discussão lá, porque tinha pacientes que mentiam para mim, para obter algum benefício, assim, sabe? E aí eu tive que pensar, bom, mas que isso. Se eu tô aqui para atender essa pessoa e eu não tô aqui para mim, né? Não é para mim, é para ela. Se ela tá mentindo, o que eu faço com isso, né? Uhum. O que isso quer dizer? O Acho que que que, isso diz da pessoa, né? O que que ela tá querendo pois dizer é. quando E do mente. encontro, que a mentira promove no encontro. Ainda que assim, a mentira às vezes tenha seu lugar, né? Porque, por exemplo, ó, um exemplo, um lugar em que a mentira ela é muito importante. Eu percebi isso, por exemplo, quando minha mãe tá com Alzheimer. E Uhum. aí ela perguntava: "E seu pai?" Meu pai morreu. Eles já estavam separados, mas era muito doloroso para mim quando eu ia para casa dela. Ela agora já tá num estágio mais avançado, mas ela perguntava: "E seu pai?" E eu falava: "Mãe, ele morreu". Aí eu via que aquilo doía nela de novo. E a notícia da morte de alguém não é justo que uma pessoa tem que sofrer mais de uma vez. Aí eu aprendi que eu falava: "Ele tá bem, mãe. Tá tudo bem com ele". Porque eu precisava dessa mentira. Então a mentira, ela não é sempre ruim. Tem Sim. situações em que ela é importante, assim, sabe? E eu É, acho que a gente tem essa visão moral, às vezes, de que a verdade é boa, ela faz o bem, a mentira é ruim, ela faz o mal. Mas na realidade não, sabe. A verdade nesse caso seria devastadora, seria seria horrível, seria triste. E a mentira, ela vem quase como uma ternura, como como uma um cuidado, gentileza, cuidado. é um cuidado. Nesse caso, eu entendi que cuidar da minha mãe, porque era também muito, assim, às vezes a gente, isso, né, de não mentir, eu vou falar a verdade para minha consciência ficar tranquila, né? Então, Uhum. cuidado consigo. Sim. Eu vou ficar de consciência limpa, porque eu vou falar a verdade para minha mãe. Só que eu fui ver que aquilo causava tamanha dor nela, que eu
Não, 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 gente, não dá pra falar toda vez pra ela que meu pai morreu. E aí eu parei de falar. Agora ela já não pergunta, ela não consegue mais perguntar. Uhum. Mas foi muito doloroso, assim, Foi, constatar assim, isso. nesse processo, né, de ver a mãe perdendo a memória? Porque a memória é importante pra você, em alguma medida, né? Ah, esse tá sendo. Eu vou escrever sobre isso em breve. É uma grande questão, uma grande dor, um grande luto, muito diferente do luto que eu vivi com a morte do meu pai. E que me faz perguntar o que é uma pessoa. Uhum, Até que ponto minha mãe é ela mesma, porque é ela, o Alzheimer, que é a demência que minha mãe tem, é, ele é essa instabilidade da, do verbo, assim, porque eu nunca sei se eu digo que ela é ou que ela era. uhum. Ela é minha mãe, mas ela já não é mais minha mãe. Ela É a mesma sendo outra, né? é muito, muito duro, muito, muito difícil, é muito triste. Muito, 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 muito triste. Mas ao mesmo tempo eu percebo que tem algo nela que até agora quer viver e que não cabe a mim, sabe? Uhum. Tem algo nela que quer. E eu percebo. Ela não fala mais meu nome, mas eu percebo que ela me reconhece com o olhar. Eu percebo o olhar. Quando ela olha, porque nem sempre, às vezes ela tá com o olhar perdido, assim. Uhum. E é triste, é muito, muito triste. Você Mas. acha que alguma eu acho, eu ia te perguntar, você acha que alguma coisa resta? Sabe, essa coisa que você não sabe nem dizer exatamente o que é, mas tem alguma coisa ali que resta, que talvez seja essa coisa do olhar, né? E agora eu vou trazer uma cena que é maravilhosa do Ainda Estou Aqui, Aham. que eu acho que aquilo responde, assim, sabe? Se resta. Uhum. A cena E aquilo da da Fernanda Fernanda Montenegro. Montenegro, e que no livro que eu tinha lido em 2019, eu tinha lido Ainda Estou Aqui, para uma disciplina que eu fiz como aluna especial, lá na teoria literária, Uhum. na USP, ministrada pela Andréa Saad Osni, e ela tinha passado para a gente Ainda Estou Aqui, e eu tinha lido, quando ela leu na sala, foi muito emocionante, assim, a gente chorou, todo mundo chorou, era uma sala cheia de alunos e tal. E eu chorei também quando eu li aquela cena da Eunice, né? E que no livro tem uma diferença do filme, porque no livro ela reconhece o, o marido na TV Uhum. e ela fala. E o Marcelo vê que ela reconheceu, porque ela começa a falar, coitadinho, coitadinho. E ele tá, coitadinho quem? E aí ela vê que ela tá falando do Rubens Paiva, e ela tá falando isso de uma força, esse coitadinho não foi pro filme. Uhum. Mas no livro isso é de uma força, o coitadinho. O que resta? Eu acho que resta o amor. Isso é um amor, Resta o né? afeto, né? É isso. Resta, né? E o corpo, a temperatura o cheiro dela tá diferente, já, É? tá? Isso é muito louco, tá diferente o cheiro dela. Mas tem algo que é ainda o cheiro dela, mas tem algo que já não é, também. Uhum. E aí você fala, o que que é o cheiro de uma pessoa? Eram os produtos, o shampoo que ela usava, os cremes, o que que é? Do que o cheiro de uma pessoa é composto? Do que ela come, que já não é mais a mesma coisa? Enfim, até isso, né? Uhum. Sei lá. Também é algo que me coloca muitas perguntas, assim. Nossa, mas eu acho que é a imagem mesmo dessa coisa, né? Ela é a mesma, não sendo a mesma. É, Mas é a mesma, mas não é ao mesmo tempo. Essa coisa que é quase um paradoxo, né? é, Ela sendo, não sendo. é. Eu imagino que deve causar muitas questões mesmo. Muitas. E acho que também, em alguma medida, isso é verdade para todo mundo, porque a gente também é o mesmo e não é. Uhum. Né? As pessoas podem mudar, né? Eu acho que as Eu pessoas mesma podem não mudar. sendo, né? Então tem algo que é e tem algo que muda. Ai, como que é a frase da Clarice? A Clarice tem uma frase que é...
perder-se é um grande achar-se. Sabe? Até quando você se Uhum, perde, você se acha. uhum, Alguma parte, assim. uhum. Então, é uma grande Ah, questão, né? perder-se também é caminho. Sim. É essa frase, eu acho que está na epígrafe de um dos capítulos do Terra Preta, da Rita Carelli, querida amiga e grandíssima escritora. É um livro belíssimo e tem uma... Ela usa Uma essa... epígrafe. É um capítulo que chama Tempestade. E é tempestade, aí perder-se também é É um caminho. caminho. É, acho que Nossa, é. muito bonito. É. Eu queria te fazer uma pergunta pra gente encerrar. É... Que é uma pergunta meio filosófica, mas eu acho que eu gostaria de saber. O que você tem esperado da vida, assim? O que eu tenho esperado da vida? Cada vez mais eu tenho percebido que eu- é muito banal, é muito clichê isso que eu vou dizer, mas que é estar com as pessoas que você ama, assim. Isso é o mais importante. E cuidar dessas pessoas, de você mesmo, da relação. E que se a gente entra muito numa... E acho que até como escritora, assim, sabe? De querer mais, 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 mais. Isso, tipo, publicar mais e querer vender mais livro, querer... Mais, não, se a gente entra... Porque eu percebi que, assim, que eu cheguei num lugar muito bonito e que eu percebi o que é sempre um... A gente nunca se satisfaz. E isso tem um lado bom, que Uhum. nos leva para Que ir... movimenta, né? Mas também tem um lado muito perigoso, que é o da gente não conseguir reconhecer o que a gente tem. E acho que é isso que eu quero da vida, é reconhecer, conseguir reconhecer o que eu tenho, e conseguir estar, sei lá, por exemplo, tomar um banho e sentir a água, sabe? E conseguir escutar sei lá, a gargalhada, rir com os meus filhos, e estar com eles, e meu companheiro, e os meus amigos, minhas amigas, e os livros, acho que... E que o mundo seja um lugar em que, sei, as oportunidades sejam mais iguais, né, para todo mundo. Acho que é isso que a gente precisa cuidar disso, e que o mundo continue existindo para os humanos. Uhum. Pra esperar, isso é esperar bastante. E que os humanos continuem existindo pra eles mesmos, né? Eu acho que a gente É, acaba não existindo pra gente quando a gente só vive nessa coisa pra frente e terminar, enfim. é, é. Eu achei bonito, Natália. Obrigada por me contar da sua vida. Eu amei, Imagina. eu É. amei. Nossa, eu nunca imaginei que a conversa ia para esses lugares, assim. Tipo, foi descobrindo juntos esse caminho. Que bom. Obrigada. Imagina, obrigada a você.